Olá, seja bem-vinda a mais um Pink Powercast, levantando mulheres plenas para viverem o propósito. Nós estamos aqui juntas nessa nova temporada falando sobre liderança, como formar times, como levantar pessoas, como repartir o seu coração com outras pessoas. Algo que você precisa lembrar sempre é que quando Jesus veio à Terra, ele poderia ter feito todo o trabalho sozinho e cumprido a sua missão, mas parte da missão do Senhor era levantar outras pessoas, era transferir o seu coração, era repartir e deixar um legado. Lembra? Legado é muito diferente. Legado é algo que você constrói dentro das pessoas. Isso é ser relevante de fato. Nós vivemos na era da influência, onde há tantas pessoas influentes, com tantas vozes que se levantam a cada dia na internet, mas poucas pessoas relevantes de fato estão deixando uma marca para a próxima geração. Jesus foi esse, e de geração em geração o evangelho vem sendo pregado, alcançando corações, porque além de fazer aquilo que o Pai o comissionou e cumprir o seu propósito, a sua missão, ele também levantou pessoas, ativou cada uma delas no poder do Espírito Santo, para que Pedro e posteriormente Paulo, você, eu, pudéssemos ser alcançados. E a gente vem aí carregando essa tocha, esse bastão, e o nosso papel, e você precisa ter muito isso em mente, é que o seu propósito jamais vai estar completo se você não repartir também aquilo que Deus tem colocado no seu coração para outras pessoas, levantando, acreditando em outras pessoas. Eu acredito muito em mulheres que levantam mulheres, porque nós vivemos de uma era onde mulheres competiam, comparavam-se umas com as outras, onde mulheres, de uma certa forma, tinham aquela rixa, aquela rivalidade. Eu sei que isso ainda acontece, mas eu creio que as vendas dos nossos olhos caíram e cada vez mais mulheres improváveis, mulheres dos bastidores, mulheres que não tinham um nome, um histórico favorável, têm sido levantadas e têm sido recebido uma voz dos céus, verdadeiro download dos céus. E essas mulheres têm se levantado para serem essas que ativam outras. Algo que eu sempre gosto de falar sobre Débora é que ela era essa mulher casada com fogo, mas mais do que ter o fogo dentro dela, ela era uma acendedora de tochas. Então, que a nossa missão também seja essa, acender outras tochas. No último podcast, nós falamos sobre as dificuldades, os 5 motivos que te impediam de levantar pessoas. Eu digo impediam porque eu sei que você foi aí sacudida para se importar e levantar pessoas. E hoje, justamente, nós vamos falar sobre os 5 motivos que você deve levantar pessoas, treinar uma equipe, repartir o seu coração, investir tempo, trazendo pessoas para perto de você, acreditando em pessoas. Eu sei que muitas mulheres se sentem às vezes frustradas porque já foram magoadas, feridas, ofendidas nos seus relacionamentos e acabam se fechando e se blindando. Isso não vai te ajudar a repartir o seu coração. Se você realmente quer ser uma mulher relevante, você tem que passar por cima disso, ser curada e continuar acreditando em pessoas. Algo que eu quero começar disso falando, Marcos 3, verso 13, a Bíblia fala algo muito poderoso. A Bíblia diz: Jesus subiu a montanha e chamou os que ele quis, e foram com ele. E ele constituiu então 12 para que estivessem com ele. E então os enviou para que anunciassem as boas novas. Olha bem aqui para mim, algo que você precisa aprender já é que antes de você sair fazendo coisas em nome de Deus, você precisa gastar tempo com ele, você precisa investir tempo com ele. E esse mesmo princípio se aplica quando você vai levantar pessoas. Antes de eu falar desses 5 motivos para você trabalhar em equipe, não esquece de deixar aqui o seu like, já se inscrever aqui no meu canal do YouTube e também aí, se você está me ouvindo em qualquer uma das nossas plataformas de streaming, compartilhe esse podcast com outras mulheres também. Bem, antes de você treinar pessoas, você precisa atrair pessoas para estar junto com você. Você precisa compartilhar do seu coração, da visão que Deus tem te dado, você precisa investir tempo, sentar à mesa. Eu sei que nessa correria louca da nossa vida, muitas vezes a gente se relaciona com as pessoas no nível de demanda, só passando responsabilidades. Mas veja, ninguém vai conseguir receber a sua visão, o seu coração
se você não investir tempo para estar com pessoas à mesa, vivenciando a jornada do discipulado, estando junto, isso é muito, muito forte. E o primeiro motivo que eu quero te dar para que você faça isso, para que você rompa aí essas blindagens emocionais, ou se você já foi ferido em algum motivo e isso te fez machucar o seu coração, é que levantar pessoas, trabalhar em equipe, vai fazer você alcançar mais pessoas ainda e ter um aumento dos seus resultados, da sua produtividade. Sozinha você faz algo bom, mas quando você levanta outras mulheres, né, é algo que eu gosto muito de dizer, juntas nós somos mais fortes. Você não precisa andar sozinha, você não precisa fazer tudo sozinha. Você pode investir tempo à mesa, você pode olhar olho no olho, discipular outras pessoas e forjar o coração delas, para que assim vocês possam lhe explodir e levantar muito mais mulheres. Algo que eu sempre digo para as minhas discípulas, para as pessoas que caminham comigo é essa visão. Talvez eu tenha sido aquela que, naquele primeiro momento, recebeu a visão dos céus, do Senhor para um projeto, o DNA, esse insight, o que eu gosto de dizer sempre, esse download dos céus. Mas não é um projeto só meu, é um projeto que envolve muito mais pessoas. Então, mais pessoas envolvidas dentro do chamado que Deus te deu vai aumentar a tua capacidade de alcançar muito mais pessoas. Isso vai te dar agilidade, vai fazer você ampliar o seu alcance também. Veja, você tem uma voz. Deus te deu uma voz preciosa e essa voz precisa de um megafone, ela precisa ser amplificada, ampliada para alcançar o máximo de pessoas possível. E você só vai conseguir fazer isso estando aliançada, andando junta com outras mulheres. Eu digo que é esse batalhão, né, esse exército de mulheres que entenderam o seu chamado, que muitas vezes tem algumas que estão no pelotão da frente como capitães desse exército, e você precisa olhar para trás e treinar outras mulheres para caminharem no mesmo passo, porque com isso vocês vão ter um impacto muito maior. Se você é pastora de igreja ou líder e está me assistindo, entenda algo, não seja exclusivista, não seja uma mulher ciumenta, não seja uma mulher insegura. Comece a levantar mais mulheres, comece a treinar um time. Quando eu falo de mulheres, eu estou me referindo a repartir o coração, mas você também pode treinar e liderar homens. Você também pode ser essa mulher que é uma inspiração, uma mãe para outras pessoas. Então, faça isso, você vai alcançar muito mais pessoas. Segundo motivo para você trabalhar em equipe, deixar um legado. Veja, a nossa vida não é só nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Essa vida biológica é algo muito pequeno. A gente viver só para daqui a alguns anos a gente envelhecer, se Jesus não voltar até lá, e a gente foi recolhido. E o que foi a nossa história? Tudo passa, você passa. Ministérios influentes, se você tem um pouquinho mais de tempo de cristã, você vai lembrar que muita gente já foi muito famosa, já teve muita influência até dentro das igrejas, no meio cristão, no meio gospel. Ou você viu aí, se você assistia filmes, novelas, você vai saber o que eu estou te falando. Tem muita gente que é super famosa e depois, cadê aquela pessoa? Sumiu. E às vezes o trabalho daquela pessoa, ele tem um alcance grande, mas ele não conseguiu deixar uma marca, um legado. E legado é o que você constrói, não o que você constrói sozinha, não o que você simplesmente faz, mas o que você constrói dentro das outras pessoas. Quando você partir, outras pessoas vão estar aí carregando, né, desenvolvendo as habilidades delas, os dons delas, porque um dia você foi essa mulher que acreditou, que olhou aí como essa mãe de destino, e eu estou falando aqui para mulheres solteiras, para jovens, para adolescentes, para senhoras, não importa a sua idade, você tem que ter isso em mente. Meninas, eu sempre penso nisso. Já há muito tempo, eu penso nisso, acho que desde que eu tenho uns 20 anos, 18 anos, eu falo, Deus, eu quero deixar uma marca na minha geração e para gerações. Eu lembro que eu orava no início assim, Jesus me usa para marcar a minha geração. Aí um dia o Espírito Santo falou comigo no meu quarto, ele disse, filha, você está orando errado. Como assim? Eu achei que eu estava pedindo uma grande coisa, né? Deus me usa na minha geração, quem sou eu? E eu achei que eu estava sendo super ousada. E o Senhor falou comigo, eu quero te usar para você deixar uma marca profunda além da sua geração.
E isso é legado. Foi aí que eu comecei a ajustar a minha oração e a dizer: Senhor, eu quero ser usada para deixar uma marca, para construir coisas dentro das pessoas, muito mais do que coisas, do que levantar coisas, do que fazer o meu projeto, o meu nome, mas é realmente empoderar no poder do Espírito. Esse é o verdadeiro empoderamento feminino. É ali em Atos 1:8, quando você recebe o revestimento de poder que vem dos céus, o poder do Espírito Santo, e ele te habilita, te capacita, não só para viver os teus sonhos, os teus projetos, mas para viver os sonhos e projetos dele para você. Terceiro motivo para você formar times, levantar pessoas. Isso ajuda você a ter mais criatividade, a resolver e solucionar os problemas com maior criatividade. Veja, mais cabeças pensam melhor, certo? Então, quando você tem cabeças alinhadas, em primeiro lugar com Deus, e com pessoas que têm o mesmo coração que você, que estão ali em aliança com você, isso potencializa. Eu amo poder ouvir outras pessoas e às vezes até ajustar algo que eu estou planejando. Quando eu converso com o meu time, quando eu converso com as minhas líderes, outras mulheres que trabalham junto comigo, o que que eu vejo? Muitas vezes eu trago uma pauta, eu trago algo que a gente precisa resolver ou projetar, e aí essas pessoas me trazem soluções que eu sozinha jamais teria. Então, quando você levanta pessoas, você aumenta, você potencializa a criatividade, porque são mais pessoas trabalhando juntas para o mesmo propósito. Então, vamos investir nisso? Escuta as pessoas, não seja orgulhosa. Para isso, você vai ter que ser humilde. Porque talvez alguém tenha uma ideia melhor que a sua. E sabe do que mais? Está tudo bem com isso, porque essa pessoa pode ser a solucionadora. Deus pode trazer sobre aquela pessoa a resposta que você precisa, que vai te trazer clareza. Muitas vezes Deus me dá um projeto, Deus fala comigo algo, mas eu ainda não tenho clareza de como eu vou desenvolvê-lo. E é bem aí que outras pessoas que estão no meu time, que eu levantei, que já tem o meu coração, que a gente está caminhando junto, trazem ideias disruptivas que eu falo, uau, como você conseguiu entender e me trazer a solução. Então, aquele problema é rapidamente solucionado, porque existem outras pessoas sentadas à mesa. É, como Jesus sentava com os apóstolos e cada um tinha uma peculiaridade, cada um tinha um temperamento, um perfil de personalidade, e cada um deles tinha uma graça sobrenatural para solucionar alguma área, né? Então, isso é muito notório quando a gente olha para os 12, que cada um foi posicionado e cada um tinha um papel bem interessante. Eu estava assistindo um episódio do The Chosen, e eles colocaram Mateus, que foi ali quem escreveu, um dos apóstolos que mais tinha. Ele era minucioso na escrita, até porque ele era antes um cobrador de impostos, ele era ali um publicano, né? Então ele era um cara muito inteligente, muito preparado, com números, com dados. Ele era usado ali pelos romanos para ser aquele, literalmente, aquele fiscal, detalhista, né? Então Jesus vem e chama Mateus para caminhar com ele, e justamente por isso, porque você vê no Evangelho de Mateus o evangelho mais detalhista de todos, assim, que fala da genealogia de Jesus, que conta detalhes ali da anunciação, né, do anjo Gabriel falando com Maria. Nenhum outro evangelho é tão minucioso, descreve tão bem os milagres, as características de Jesus. Isso é muito, muito especial. Cada um deles tem uma característica. Na série The Chosen, o Mateus, ele tem várias características ali, até de um autista, porque ele tem uma mente fora da caixa, ele funciona de maneira diferente, é interessante isso. E aí você vê Pedro chateado porque Mateus parece que está alheio, mas ele está ali anotando, extremamente observador e detalhista, e ele vai reclamar, então Pedro reclama com Jesus nessa cena, e ele diz assim, ele não está fazendo nada, ele podia estar aqui ajudando a gente, ele fica só anotando. E Jesus diz, calma, Pedro, ele está aqui justamente por isso. É claro que a gente tem que entender que ali é uma série romantizada, que conta uma história, né? E que pega o fato bíblico e vai criar uma história para colocar no cinema. Mas é muito interessante você ver que, dentro dessa perspectiva, cada um tinha ali uma característica, e essa característica trazia uma criatividade, uma resolução, uma maneira de pensar diferente. Então, eu e você precisamos nos inspirar nisso. Quarto motivo para você levantar pessoas e treinar equipes.
Levantar pessoas vai manter a moral do seu time, do seu ambiente de trabalho, da sua igreja elevada. Gente anima gente. Cada pessoa encoraja a outra, levanta a outra. Então é muito interessante quando você, de vez em quando eu oro e falo, Senhor, me manda pessoas novas, me manda, sabe, sangue novo, gente com frescor, que está ali para dar o gás, porque quando você tem pessoas chegando, isso traz uma moral nova para o seu time. Eu tenho duas linhas de discipulado. Eu procuro estar mais próximo das mulheres que cuidam de outras mulheres e tem uma responsabilidade maior, né? Falando sobre levantar líderes, né? Como eu trabalho já como pastora há quase 18 anos. Então, essas que cuidam de outras, elas têm mais tempo comigo, eu estou ali aconselhando, discipulando de perto. Mas, vez ou outra, eu pincelo, assim, daquela multidão, algumas pessoas que eu vejo fome, paixão, responsabilidade, compromisso. Porque eu vejo a sede, ainda não estão prontas, ainda não estão maduras, mas estar com elas, discipulando, às vezes falando das coisas mais básicas do fundamento de fé, enche o meu coração de ânimo, de alegria. É como se me revigorasse. De verdade, eu estive recente com meu marido em algo da igreja e era algo muito simples e pessoas novas na fé que estavam falando e eu falei para ele, nossa, como essa noite para mim foi revigorante, porque olhar gente nova, apaixonada, gente que acabou de chegar aqui, tem tanta sede de aprender, isso é muito especial. Então quando você junta e agrega essas pessoas, isso ajuda a moral do seu time, né? Permanecer elevada, sua equipe, dá um frescor. Então não se feche para relacionamentos, não se feche num grupo exclusivista de liderança, esteja aberta, mulher, para ser uma voz, para levantar outras e para investir naquela que está começando, trazê-la para perto, porque isso vai dar um frescor novo, inclusive no seu time. Quinto motivo e último, para a gente encerrar o nosso podcast, essa é a hora que eu já escuto. Ah, mas aí você pode voltar, ouvir, assistir os episódios anteriores. Lembrando que a gente está aí nessa nova temporada inteira falando sobre liderança e a gente tem mais ainda, eu tenho muita coisa para dividir com vocês sobre liderança, porque esse é um dos temas que eu mais amo falar, treinar equipes, levantar pessoas, gestão de projetos, são coisas que eu sou muito apaixonada e é a minha função também aqui dentro da nossa igreja local e cuidando de outras igrejas. Eu cuido muito dessa parte de levantar, de treinar pessoas, de discernir cada pessoa no seu lugar, de apontar o destino delas de maneira profética, essa visão profética. Então eu creio que como líder você precisa orar por isso também, para que Deus te dê essa visão profética. Mas o quinto motivo, sem mais delongas, é porque isso divide o fardo, alivia o seu fardo. Quem diz que você precisa fazer tudo sozinho, colocar a bagagem toda nas suas costas, resolver todas as demandas sozinhas? Muitas mulheres são controladoras, são perfeccionistas ao extremo e elas não conseguem delegar. Por que você não consegue delegar? Você já parou para pensar nisso? Por que você tem a necessidade de controlar tudo? Por que você anda tão pesada? Esses dias eu conversava com uma pastora e ela tem uma grande responsabilidade de cuidar de uma grande igreja e a igreja necessita que ela esteja fazendo aquilo que só ela pode fazer. Mas ela disse para mim, pastora, eu não consigo delegar e eu amo mesa posta e até assim a corzinha da flor, onde que vai estar o talher, onde que vai estar, como é que vai estar dobrado o guardanapo para receber as convidadas da conferência que eu estou organizando, eu quero saber, eu estou lá escolhendo. Eu falei para ela, não tem mais pessoas no seu time junto com você para fazer isso? Ela, sim, tem muitas outras mulheres talentosas. Eu falei, por que você tem essa necessidade de ficar aí controlando? Ela disse, porque eu sou perfeccionista, eu acho que nunca vão fazer como eu faço. E eu vi aquela mulher tão cheia de dons, tão preciosa para o reino de Deus, sobrecarregada, porque não sabe dividir fardos. Tem uma frase que eu gosto muito, e a frase é: se você não se cuidar, você morre e mata o povo.
É isso mesmo, é assim, bem direta para a gente caminhar para o final do nosso podcast, porque você precisa entender que não adianta nada, você não está bem, você está sobrecarregada, você está pesada, controlando tudo, as minúcias, o detalhe do perfeccionismo ao extremo, você não sabe delegar, e aí você fica sobrecarregada a ponto de desistir, acaba matando as pessoas que estão ao teu redor. Calma. Eu sei que durante esse processo de levantar outras pessoas, a gente vivencia muitas frustrações, gente que a gente acreditou e de repente não corresponde, se mostra desleal, não absorve da maneira como você gostaria, não honra as sementes que você plantou. Gente, já passei por isso e um tanto de vezes, mas eu resolvi, eu tomei a decisão de, assim como Jesus, que acredita em nós e que nos deu a missão de sermos proclamadoras das boas novas, e de sermos essas que vamos repartir as boas notícias do Evangelho, porque Jesus acredita em mim e em você e nos repartiu essa missão gloriosa. Eu decidi que eu vou continuar fazendo isso com pessoas. Quer elas valorizem, abracem a oportunidade e cresçam, quer elas não honrem essas sementes e sigam o caminho delas. Isso é muito importante, porque você começa a entender o seguinte: eu vou fazer para Deus, eu vou levantar pessoas. Veja, o time de Jesus não era perfeito, ele escolheu daquela forma, ele investiu tanto em João, ele investiu tanto em Mateus, como ele investiu em Judas, ele deu a mesma oportunidade a todos, mas uns abraçam e frutificam e outros vão embora. E tá tudo bem com isso. Ok? Diga para si mesmo, tá tudo bem quando as pessoas me abandonarem, eu não vou me fechar, eu não vou me blindar, eu vou continuar sendo uma mulher que acredito em outras pessoas e que levanto outras pessoas. Que você e eu possamos ser essas intencionais em formar times, equipes de sucesso para a glória e honra do nosso Senhor, porque nós vamos fazer um barulho santo nessa geração, como mulheres empoderadas pelo Espírito Santo, que acendem a tocha de outras mulheres. Não esquece de já me seguir aqui na nossa plataforma de streaming, ou aí, se você está me assistindo pelo meu canal do YouTube, já se inscrever, ativar aí o sininho para estar ligada no nosso próximo Pink Power Cast falando sobre liderança. Tchau!